Bom dia a todos. É com grande satisfação que estamos iniciando a nossa palestra intitulada Fundamentos de Espectrofotometria UV-Vis na SFACEP do campus Rio de Janeiro, do IFRJ. Eu sou o Anilton Costa, professor da Química Analítica Qualitativa do IFRJ, campus Rio de Janeiro. Estarão aqui conosco dois representantes da empresa Merck, Diego Erieudes Araújo, nosso palestrante, e Mariana Vieira Viliano. Mariana Viliano é especialista em vendas no segmento Academia Life Science desde 2018 na empresa Merck. Tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em bioquímica de produtos naturais. É graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Castelo Branco, fez o seu mestrado e doutorado no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Diego Araújo é especialista de produto do workflow analítico, espectroscopia e titulação, trabalhando na Merck desde 2018. Possui mestrado em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, e bacharelado em Química pelo IMAPS, Sorocaba. Possui mais de 10 anos de experiência em análises de água e efluente, tendo trabalhado no controle de qualidade e operação de estações de tratamento de água durante grande parte de sua carreira, sendo responsável pelas análises físico-químicas e controle do processo de tratamento. Agradeço a vocês que estão nos assistindo, agradeço a direção do campus e a comissão organizadora do evento e agradeço os representantes da Merck por compartilharem conosco os seus conhecimentos. A palestra ela terá aproximadamente 1 hora de duração e serão disponibilizados 30 minutos para perguntas e respostas. Diego e Mariana, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Por favor, fiquem à vontade para dar início aos trabalhos. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade da nossa participação. É sempre muito conveniente e prazeroso ter essa interação com os institutos, com as universidades, com a pesquisa. A gente está aqui com o intuito de fornecer produtos, mas também de dar apoio técnico-científico, como a gente tem feito. E a gente tem um suporte muito grande na nossa empresa para essas questões de soluções em pesquisa, né? Então, mais ou menos o professor já fez essa iniciação aí da minha apresentação. Eu sou bióloga, tenho doutorado pela UERJ, tenho especialidade em bioquímica de produtos naturais, farmacologia, e tenho uma experiência comercial aí de mais ou menos 4 anos e 2 anos pelo grupo Merck Sigma. E atendo a região do Rio e a região de Minas Gerais, como especialista em vendas. Então, já me coloco aqui à disposição de todo o instituto, de todo o corpo de pesquisa, para o que vocês precisarem da minha parte, ok? Então, o Diego pode dar seguimento aí para a gente. Tá certo, obrigado, Mariana. Um bom dia, pessoal, um bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de estar participando dessa semana de palestras com vocês. Como o professor Anilton já comentou, né, então eu tenho formação em Química e mestrado em Ciência dos Materiais. Trabalhei muito tempo com saneamento e hoje eu trabalho na Merck como especialista de produtos, né? Então a minha base é aqui em São Paulo, mas eu atendo todo o Norte, Nordeste, Espírito Santo, Rio, além do estado de São Paulo, tá? Então eu sou especialista do que a gente chama de workflow de espectroscopia e titulação, né? Então eu iniciei aqui na Merck trabalhando só na parte de análise de água e efluente, e hoje eu cuido aí de outros portfólios também, tudo relacionado, na verdade, à espectrofotometria e titulação, desde a parte de reagentes, kits para análise de água e efluente, padrões e assim por diante, né? Então, como a Mariana mencionou muito bem, a nossa ideia é estar sempre não apenas fornecendo produtos, mas também fornecendo soluções para os clientes e suporte técnico-científico.
Acho que a gente já pode iniciar, professor, com a apresentação. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos iniciar a nossa palestra aqui de hoje. De antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que todos estejam bem, todos estejam saudáveis, né, nesse período de pandemia. Gostaria de agradecer também aí ao convite do IFRJ para que a gente pudesse participar aqui desse evento com vocês e bater um papo, trazer um pouco de informação, conversar também com vocês um pouquinho. Tá? Então hoje estou aqui, né, para fazer essa palestra sobre os princípios da espectrofotometria UV-Vis, né? Então a minha ideia aí é passar um pouquinho pelos conceitos básicos da espectrofotometria, levando isso um pouco para os equipamentos, as funções que os equipamentos apresentam, algumas diferenças de configuração entre eles e uma parte também de boas práticas, tá? De antemão aí já peço desculpa caso vocês ouçam um latido de cachorro ao fundo, tá? Então são coisas de trabalhar em casa, né? Então vamos lá, começando então. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre a agenda, né? Então, para a gente ter bem definido aí os pontos que a gente vai conversar sobre hoje, né? No dia de hoje. Então, basicamente aí a gente vai passar, né? Como eu falei, pelos princípios da espectrofotometria, falar um pouquinho de configuração de equipamento, boas práticas em espectrofotometria e no final a gente vai ter um espaço para a gente conversar um pouco, tirar algumas dúvidas que vocês tenham sobre equipamento, sobre boas práticas, enfim. De antemão, eu vou passar aqui rapidamente por alguns slides institucionais da Merck, né? Então, falar um pouquinho da história da Merck para vocês, falar um pouquinho também da minha formação, antes da gente realmente iniciar aí com o conteúdo da nossa palestra. Certo? Então, esses aqui são alguns números da empresa. Esse número aqui ele já é inclusive maior, tá? Esses são números de 2018, 2019. Então, no mundo inteiro, a Merck tem, né, cerca de 53 mil funcionários diretos, tá? Operando em 66 países, sendo a empresa química e farmacêutica mais antiga do mundo, né? Então, ela foi fundada, desculpa, em 1668. Né? Então, até hoje, ela ainda pertence, 70% do capital da Merck ainda pertence à família Merck. Né? Então, ela iniciou lá atrás e até hoje ainda a família Merck, aí, depois de 13 gerações, ainda é a responsável, ainda é a família que detém a maior parte do capital da empresa. O, uh, as demais ações, né, são negociadas aí na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, né? Então, é a empresa de ciência e tecnologia mais antiga do mundo, com 352 anos, desde a sua fundação, que começou com uma farmácia. Então, essa aqui é uma pequena linha do tempo, né, da Merck. Então, ela foi fundada em 1668 pelo Frederick Merck. E em 1816 foi quando ela se transformou de uma farmácia para realmente uma empresa química, uma indústria química, né, industrial. E aí aqui, ao longo do tempo, a gente tem as incorporações, as fusões, né, as incorporações com outras empresas. Caso aqui em 2010 da Helipor, que havia sido fundada em 1954, e em 2015 com a Sigma Aldrich, né, que já era a fusão de outras duas empresas, a Sigma Chemical Company e a Aldrich. E aqui são os sites da Merck Brasil. Né? Então, nós temos o escritório administrativo de Healthcare aqui em São Paulo. Em Barueri, nós temos o escritório administrativo de Life Science, que é onde eu trabalho. E no Rio, nós temos a fábrica farmacêutica. Né? Então, onde a gente tem produção também, não só da parte de fármacos, mas também do extra detergente, né, laboratorial. Então, nós temos centro de distribuição e o escritório também.
né? E aqui em Cotia nós temos o nosso centro de distribuição de Life Science. Essa aqui é uma foto do nosso laboratório que nós temos aqui em Barueri. A Merck possui outros 9 laboratórios como esse. É um laboratório colaborativo, então a gente pode desenvolver métodos para os nossos clientes, recebê-los para dar treinamentos. Então é uma estrutura que foi inaugurada recentemente, né, em 2019. E essa aqui são algumas fotos deles. Essa foto da recepção. Esse aqui é o nosso hall de produtos, então tem aqui um espectrofotômetro, inclusive, que a gente vai falar mais dele ao longo da apresentação de hoje, e reagentes, solventes, o miliquê. E essa aqui é a foto do laboratório, né? Então, aqui de novo o espectrofotômetro da Merck, espectrofotometro Tachi, que a Merck é representante oficial no Brasil, termorreatores, enfim, aqui a parte de monitoramento de ar também, do pessoal de microbiologia, os cromatógrafos aqui ao fundo. Certo? Então, essa nossa estrutura, a Merck tem 9 estruturas como essa no mundo inteiro e uma delas fica no Brasil. Se você acessar o nosso site, nós temos uma página onde nós temos alguns procedimentos de aplicação, preparo de amostra. Aqueles procedimentos são desenvolvidos nos laboratórios da Merck. Um dos laboratórios que pode hoje desenvolver esses métodos é justamente esse laboratório da Merck que fica aqui no Brasil. Bom, aqui é uma parte só da minha formação, acredito que talvez vocês já tenham visto, já tenha sido visto, né, o meu mini currículo. Então, enfim, eu tenho aí pouco mais de 10 anos de experiência trabalhando em saneamento, né, então foram 9 anos aí na Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo, e agora desde 2018 trabalhando na Merck. Então eu comecei trabalhando apenas com um portfólio de análise de água e efluentes, que a gente chamava de Water and Food Analysis, e hoje eu sou especialista de produto de espectroscopia e titulação também. Né? Então, desde o início do ano, a gente teve uma modificação na nossa estrutura e eu sou responsável por esses portfólios. Bom, então vamos lá. Eu dividi basicamente em 3 objetivos hoje a nossa palestra. Então, o que eu gostaria que a gente pudesse levar de hoje, né, dessa nossa conversa? Os princípios básicos da espectrofotometria UV-Vis, as principais diferenças de equipamentos e falar um pouco também das suas aplicações, e as boas práticas laboratoriais e cuidados na rotina analítica. Né? Então, isso vai ser muito importante não só para técnicas espectrofotométricas, mas para outras metodologias também. Então vamos lá, começando do primeiro tópico, né? Então vamos falar um pouquinho dos princípios da espectrofotometria UV-Vis, né? Então o que é a espectrofotometria UV-Vis, como funciona e tudo mais. Então, basicamente, a espectrofotometria é o método que estuda a interação da luz com a matéria. Então, essa é a definição mais simples que a gente pode ter para a espectrofotometria. O método que estuda a interação da luz com a matéria. Por quê? Porque cada composto ele pode absorver, transmitir ou refletir a luz de uma forma diferente e de acordo com o comprimento de onda ao qual ele foi exposto. Né? Então, de acordo com essas interações que o meu composto tem com a luz, eu consigo ou quantificá-lo, né? Então eu consigo dizer qual a concentração de determinado analito, ou ao menos qualificá-lo. Né? Então, às vezes, eu posso estar utilizando a espectrofotometria como um método de qualificação. Eu não vou quantificar um analito, eu só quero saber se aquele analito está presente ou não na minha amostra. Então, eu posso utilizar um método qualitativo. Tá? Então, todas as cores, né, à nossa volta são consequência da absorção e reflexão seletiva da luz visível. Né? Então, a luz visível é formada aí por vários comprimentos de onda, por todas as cores, né, vamos dizer assim, e de acordo com a forma que esse material interage com a luz visível, a gente vai enxergar uma coloração diferente. Certo? Então, basicamente seria isso aqui, né? Então, cada substância vai absorver ou transmitir certos comprimentos de onda, mas não outros, né? Então, quando você tem
uma fonte de luz branca, seja ela uma luz de uma lâmpada, ou seja ela a luz do sol, enfim, uma fonte de luz branca, ela vai incidir na superfície do material, né, e vai refletir. Então, de acordo com os comprimentos de onda que foram absorvidos pelo material, eu vou enxergar uma determinada coloração. Nesse caso, esse material aqui possui uma superfície azulada, por quê? Porque ele tem uma absorção maior do comprimento de onda relativo aqui ao laranja, ao amarelo. Tá? É óbvio que isso é uma representação apenas gráfica, tá? Então você não vai ter um material, por exemplo, como esse, ou aliás, você pode ter até um material como esse, que ele pode absorver um comprimento de onda só, mas em geral ele vai absorver vários comprimentos de onda diferentes, cada um ele vai absorver de uma forma mais intensa ou não. De acordo com essa absorvância, é a cor que a gente vai enxergar. É o caso, por exemplo, da clorofila, que eu vou falar de novo dela um pouquinho mais para frente. A clorofila absorve principalmente as cores vermelho, né, a cor vermelha, e a cor azul e violeta. Né? E por conta dessa interação que ela tem, a gente enxerga basicamente a cor verde. Então é por isso que basicamente toda a vegetação que a gente enxerga sempre na cor verde por conta da clorofila. Opa, agora foi. Bom, então aqui a gente tem, né, um espectro aqui que vai do ultravioleta ao infravermelho. Então hoje basicamente eu vou falar mais com vocês da radiação da espectrofotometria UV-Vis, né, que é ultravioleta e visível, então a gente não vai falar muito aqui das outras radiações, né, do infravermelho e assim por diante, mas basicamente isso aqui é para vocês terem uma referência. Então, de acordo com a cor que o objeto absorve, eu enxergo a cor complementar, tá? Que é basicamente aquele desenho que eu mostrei anteriormente para vocês. Certo? Então aqui eu comentei da clorofila, ó, a clorofila ela basicamente absorve essas cores aqui, ó. O azul, o vermelho, o violeta, e é por isso que a gente enxerga a cor complementar, tá? Que é a cor verde. E aqui, como eu falei, a fonte de luz branca, né? O que é a fonte de luz branca? A fonte de luz branca pode ser uma lâmpada branca ou aquela lâmpada amarela, né? Ou a luz do sol, enfim. Né? Então aí a gente consegue fazer essa correlação, né, da cor absorvida com a cor transmitida. E aí, obviamente, também, só ressaltando aqui, de acordo com o comprimento de onda, eu vou ter interações diferentes, tá, acontecendo na minha molécula. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, vou passar aqui no próximo slide, que fica um pouco mais nítido. Tá? Então, basicamente, o que acontece? De acordo com o tipo de radiação que eu tenho incidida na minha amostra, eu vou ter interações diferentes. Tá? Então, o que acontece? Quando eu falo, por exemplo, de microondas, o comprimento de onda aqui das microondas, né, a frequência onde ela ocorre, a frequência que a microondas tem, na verdade, ela causa rotação na molécula. Tá? É isso que acontece, por exemplo, no micro-ondas de casa. Então, ele vai causar ali uma rotação na molécula de água, a molécula de água esquenta e passa esse calor para o alimento. Então, dessa forma, eu vou conseguir esquentar o meu prato de comida. Quando eu passo para o infravermelho tem uma frequência maior, né? Então, ele tem uma energia maior. O infravermelho, quando ele atinge a molécula, o que ele causa? Ele vai causar vibrações. Tá? Tem um outro slide a seguir que mostra um pouquinho dessas vibrações. Então, a técnica do infravermelho é muito utilizada, por exemplo, para qualificação de compostos orgânicos. Então, tem a técnica do FTIR, o equipamento, né? FTIR, onde você pode fazer análise e verificação de compostos orgânicos, para qualificar compostos orgânicos. Que molécula é esta que eu estou analisando? É um álcool? É um ácido carboxílico? Ele tem um grupo carbonila ou não tem? Enfim, eu vou conseguir
verificar esse tipo de interação através de uma análise de FTIR. Por quê? Eu vou estar usando o comprimento de onda do infravermelho, onde eu causo essas movimentações, essas vibrações na molécula. De acordo com a vibração, eu consigo identificar qual é o composto. Quando eu começo a vir já aqui para o nível de energia UV-Vis, tá? Então tanto do ultravioleta quanto do visível, e essa faixa do visível é justamente a faixa onde a gente enxerga, eu já começo a falar de excitação eletrônica. Então eu não tenho só uma vibração no meu raio, no meu raio, né, na minha ligação, né, entre os átomos. Eu já estou falando de uma transição eletrônica. Então eu vou ter o elétron pulando de um orbital para outro. Quando ele pula de um orbital para outro e volta, né, no orbital anterior, ele vai liberar a coloração que a gente enxerga, né? Então esse movimento essa excitação eletrônica é o que causa a coloração que a gente enxerga. Quando eu venho aumentando o meu nível de energia, então aqui você vem vindo, né, raios X, raios cósmicos. Então quando eu venho aumentando o meu nível de energia, eu já causo um impacto muito maior na minha molécula. Então, quando eu venho aqui, eu já estou falando nos raios-x, eu já estou falando de quebra de ligação e ionização. Então, o meu elétron agora ele não está só sofrendo uma transição eletrônica, né? Então, agora realmente eu já estou tendo interações num nível molecular muito maior, que é basicamente o que estava, né, no slide ali também anterior, mostrando, né, as diferentes formas que eu posso interagir com o meu material. Então aqui eu comentei, né, aqui eu comentei do espectro UV-Vis da clorofila, então eu trouxe ele aqui novamente, tá? Esse é um espectro de absorvância da clorofila, então vocês percebam que ele tem uma absorvância muito alta aqui no azul e no vermelho, tá? Então é por isso que a gente acaba enxergando essa faixa aqui da clorofila, essa cor complementar, que é o quê? Que é o verde, tá? Essa aqui é uma imagem, inclusive, de um livro que eu acho que a maioria de vocês devem conhecer, que é um livro do Peter Atkins, de Princípios de Química, né? Então, como vocês conseguem perceber, de acordo com a absorvância que ele gera, você vai ter, né, uma coloração que você enxerga. E, inclusive, esse espectro de absorvância é utilizado também para análise de clorofila. Tá? Então, a clorofila, existe um método que ele é Standard Methods. Tá? O Standard Methods, para quem nunca ouviu falar, ele é basicamente, talvez vocês já tenham escutado falar farmacopeia, né, que são os métodos farmacopeicos. Então, as farmacêuticas, para fazer análise de determinado material, eles utilizam os métodos validados pela farmacopeia. No saneamento, para análise de água efluente, não se utiliza a farmacopeia, se utiliza o Standard Methods. Tá? Então, você vai fazer análise de cloro em água, de ferro, de alumínio, de DQO em amostras de efluente, de nitrogênio, de fósforo e assim por diante. Todos esses métodos ele vêm do Standard Methods. Uma das análises que constam no Standard Methods, que se eu não me engano é o método 10.200, é a análise de clorofila. E o comprimento de onda onde se analisa a clorofila é justamente o comprimento 660, que é mais ou menos essa região aqui, porque é onde a clorofila tem uma absorvância mais alta. Poderia também ser analisado aqui, tá? Aqui também tem uma absorvância muito alta, mas muitas vezes essa escolha do comprimento de onda, ela passa também por interferentes, né? Então, não basta só você ter uma alta absorvância do material naquele comprimento onde você vai fazer a leitura, né? Você tem que verificar se talvez naquele comprimento você não tenha uma interferência, tá? Opa, aqui. Então, conforme eu comentei, né, na região ali do VVIS, a gente começa a ter essas interações eletrônicas, né? Então, a gente está falando agora do elétron em si. Então, o que acontece? Em compostos onde você tem insaturações, né, ou ligações duplas, quando você tem uma radiação visível ou UV incidindo nesse material, ele vai absorver essa radiação que ele recebeu e esse elétron vai pular
o orbital onde ele se encontra, né? Então aqui você tem um exemplo aqui de um elétron pulando de um orbital π, tá? E nesse movimento que o elétron realiza, ele vai liberar a coloração, né? Na verdade, o elétron não vai liberar a coloração, mas é nesse momento que a gente enxerga, né, a cor formada. Então, esses compostos, nós chamamos eles de compostos cromóforos, tá? Então, geralmente, eles já são, como eu citei, por exemplo, Standard Methods, então certos agentes cromóforos eles já são bem conhecidos, então eles já estão, inclusive, previstos, né, em métodos como é o caso do Standard Methods ou como é o caso da farmacopeia, né? Então, de acordo com essa citação eletrônica. Essa citação eletrônica ela pode acontecer tanto de orbitais π para orbitais π estrela, como nesse caso aqui, como ele pode acontecer também por outros orbitais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de metais, geralmente essa transição eletrônica acontece entre os orbitais d. Tá? Então você tem uma transição ali nos elétrons do orbital d e aí você vai ter uma cor característica, tá? Sendo formada pelo composto de novo. Então, assim, basicamente, o princípio fundamental da espectrofotometria é cada composto vai possuir uma estrutura molecular diferente. E de acordo com a sua estrutura molecular, ele vai ter um sinal analítico quando ele recebe, né, essa radiação UV-Vis, ele vai ter um sinal analítico diferente, ele vai ter ali uma coloração diferente de acordo com o comprimento de onda que ele recebe. E a partir daí, a partir disso que a gente consegue qualificar ou quantificar determinado material. Então esse aqui, o foco hoje é mais falar sobre a espectrofotometria UV-Vis, tá? Mas esse slide eu gosto de colocar porque eu comentei, né, lá atrás sobre o FTIR, né, sobre o infravermelho, tá? Então, enquanto na espectrofotometria UV-Vis a gente tem transição de elétrons nos orbitais, nas camadas eletrônicas, quando a gente fala de infravermelho, a gente tem esse tipo de movimentação. Então, cada composto ele vai ter um tipo de movimentação diferente. Então, ele tem esse esticamento assimétrico, o esticamento simétrico, né, onde você tem um esticamento ao mesmo tempo, tá, do raio de ligação. Então, você tem o balanço, e torção, né, e assim por diante. Assim como o movimento de tesoura. Né, esse aqui é o movimento de tesoura. Tá? Então, essa é a base da espectrofotometria no infravermelho do FTIR. Tá? Então, cada técnica vai ter uma característica diferente. Certo? Agora, eu vou entrar um pouco para falar dos espectrofotômetros em si. Né? Então, a gente já definiu que a espectrofotometria é o estudo, né, de como a luz interage com os materiais. Mas como que isso é colocado dentro de um espectrofotômetro? Né? Como que acontece isso dentro de um espectrofotômetro? Então, primeiro de tudo, aonde eu posso aplicar a espectrofotometria? A espectrofotometria ela pode ser aplicada nas mais variadas análises e processos. Ela pode ser aplicada desde um controle de desinfecção, uma água de caldeira, um efluente final, controle de qualidade de produtos farmacêuticos, ou então para pesquisas, enfim, ele pode ser utilizado nos mais variados segmentos e para as mais variadas aplicações. Tá? Então, essas aplicações geralmente vêm das próprias normativas. Né? Então, a própria normativa muitas vezes recomenda que você utilize um determinado equipamento ou uma determinada metodologia no seu processo. Tá? Então, a farmacopeia vai ter as suas definições para a indústria farmacêutica, o Standard Methods vai ter as suas definições para análise de água efluente e assim por diante. Então, basicamente, a medição é feita dessa forma. Você vai ter uma fonte, tá, que é a lâmpada, nesse caso, que vai emitir uma radiação no comprimento UV ou um comprimento visível. Tá? Essa lâmpada, essa luz, desculpa, esse feixe de luz, ele vai passar por todo um sistema óptico dentro do equipamento, que a gente já vai falar mais tarde. Esse sistema óptico, após passar pelo sistema óptico, ele vai incidir na cubeta com a amostra
E uma vez que ele incide na cubeta com a amostra, parte da luz será absorvida pelo material, parte da luz será transmitida. Tá? A gente também tem um pouco de perda aqui por reflexão ou por espalhamento. Tá? Mas basicamente a gente vai ter parte da luz sendo absorvida pelo material, dentro daquele conceito que a gente comentou, e parte vai ser transmitido. O detector vai pegar o quê? A luz que passou. Então você tem uma luz com uma alta intensidade sendo emitida na sua cubeta, parte da luz vai ser absorvida e aí você vai ter uma quantidade de luz que vai chegar ao detector. De acordo com essa diferença entre a luz que foi emitida e a luz que chegou ao detector, a gente consegue fazer a quantificação do material que a gente está analisando. Tá? E o comprimento de onda ele vai ser selecionado como? Né? Ele pode ser selecionado por um prisma de vidro ou quartzo ou por uma rede de difração. Tá? Aqui, eu até poderia ter colocado, talvez alguns de vocês conheçam aquela capa do disco do Pink Floyd, né, onde você tem uma luz, ela bate, né, ali num prisma, né, um triângulo, né, no desenho ali, e depois do outro lado você tem todos os comprimentos de onda passando, tá? Então é a mesma ideia aqui. O prisma ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar a luz branca que está sendo incidida e vai dividir ela, tá? E nós vamos ter vários sistemas diferentes para o espectrofotômetro. Tá? Então, quando você vai utilizar o espectrofotômetro na prática, então você simplesmente observa o quê? Compartimento de cubeta, que é onde você vai colocar a sua amostra, onde você vai colocar o seu analito, certo? Mas internamente, os espectrofotômetros têm sistemas diferentes. Tá? Então, aqui eu tenho esse sistema Czerny-Turner, tá? Então, nesse sistema, como funciona? Você tem aqui a entrada do feixe de luz, que vai passar por um espelho. Ele bate na grade de difração, então a grade de difração vai dividir esse feixe de luz nos variados comprimentos de onda. Então, vocês estão vendo aqui que tem o comprimento de onda do vermelho, aqui é o verde, o azul. Tá? Então, a grade de difração é mais ou menos como aquela capa do disco do Pink Floyd, né, para quem já viu, onde você tem uma luz incidindo, né, num prisma, e depois que ela passa pelo prisma, você tem todas as cores, né, do outro lado. Então, basicamente, o que a grade de difração vai fazer é isso. De acordo com a angulação da grade de difração, você vai ter um comprimento de onda que vai bater nesse próximo espelho. Nesse caso, está batendo verde, ó, então o verde está batendo aqui, e ele vai ser direcionado aqui para a saída. Tá? Então aqui ele vai passar na minha amostra. Então reparem que o feixe de luz veio branco, passa pelo espelho e pela grade de difração, divide os comprimentos de onda, e aí só o comprimento de onda que eu preciso para minha análise é que passa. Tá? Quando eu venho aqui no monocromador de Littrow, ele vai passar, o feixe de luz passa pelo espelho, passa pela grade de difração, volta no mesmo espelho, depois ele vai bater nesse segundo espelho e sai, tá? Para a leitura da minha amostra. Aí, aconteceu igual aqui. Nesse meio tempo, você tem a divisão dos comprimentos de onda, tá? Que depois vão para a minha amostra. Ou você tem esse monocromador de grade côncava também, que é um pouco mais simples, que ele só bate aqui, né, na grade de difração e vai direto para o equipamento. Então, vai direto para a amostra, desculpa. Então, de acordo com o sistema que eu tenho, em cada um, tá, dos espectrofotômetros, isso vai influenciar e modificar as características, como a largura de banda espectral, a resolução fotométrica, a acuracidade, a estabilidade da minha linha de base. Então, de acordo com o sistema óptico que eu tenho no equipamento, esse equipamento ele vai ser mais ou menos robusto ou mais adequado para determinadas amostras ou determinadas aplicações. Então, aqui eu tenho uma representação gráfica de um equipamento simples feixe. Tá? Existem alguns tipos de equipamento no mercado. A gente tem o equipamento simples feixe, o equipamento duplo feixe e o simples feixe com referência. Tá? Qual a diferença desses equipamentos? Aqui, o que vai acontecer? De novo, você tem a lâmpada, tá? Que é a minha fonte de luz branca. A lâmpada bate no espelho, vai passar pelo filtro, onde
onde esse filtro vai ser selecionado de acordo com o meu método, de acordo com o comprimento de onda que eu utilizo, passa pelo monocromador e vai passar pela minha amostra, tá? Vocês estão vendo que quantos feixes de luz eu tenho aqui? Um, só esse, tá? Então a luz ela veio daqui de dentro, passou por todo o sistema óptico, tá? Esse sistema óptico em si não tem tanta relevância para a gente entender esse conceito de simples feixe, tá? Ele vai passar aqui por dentro e eu vou ter um único feixe passando pela minha amostra, tá? Eu tenho um simples feixe, porque é um feixe só. Então ele passa pela amostra, passa pelo detector, o detector vai processar e eu vou ter aqui a minha leitura de comprimento de onda ou de concentração, tá? Aqui então nós temos um equipamento duplo feixe, certo? Vocês repararam que a diferença básica do slide anterior, que era o simples feixe, para esse slide, que é o duplo feixe, está aqui em cima, onde está escrito referência. Tá? Por quê? No simples feixe eu tinha esse mesmo sistema óptico interno no equipamento. Esse feixe de luz que saía aqui da lâmpada, passava por um jogo de espelhos, filtro, monocromador, ele vinha direto para a minha amostra e depois para o detector. Já no duplo feixe, eu vou ter essa peça aqui que se chama beam splitter. O que ele vai fazer? Dividir o meu feixe de luz. Então, parte da luz vai continuar passando na amostra, como passava no simples feixe, mas parte da luz vai ser dividida, passar por um espelho e passar em uma referência. Tá? Então, por isso o nome duplo feixe, porque agora eu tenho dois feixes. Eu tenho o feixe que passa pela amostra e eu tenho o feixe que passa pela referência. O que é a referência? A referência ela vai vir do seu próprio método. A referência pode ser uma água miliquê, a referência pode ser, né, que seria uma água ultrapura. Referência pode ser uma água com solvente, talvez que você tenha utilizado para a extração aqui da sua amostra. Enfim, a referência ela vai vir do seu próprio método, tá? Então, o que acontece? Qual que é a diferença? No simples feixe, você faz a leitura da amostra aqui. Mas antes de fazer a leitura da amostra, e aí isso depende um pouco de marca para marca, de equipamento para equipamento, você precisa fazer uma leitura de zero, que é uma água pode ser uma água ultra pura, ou então uma água com solventes, tá? Ou branco do reagente. Quando você faz essa leitura em um equipamento simples feixe, você tem que ler uma amostra de cada vez. Então, primeiro você vai fazer a leitura do seu branco ou do seu zero. E depois você faz a leitura da sua amostra, no simples feixe. No duplo feixe, que é esse aqui, eu leio referência, que é o zero, e a amostra ao mesmo tempo. Então, isso traz uma qualidade maior para a minha amostra, para a minha acuracidade maior para o meu método. Porque eu estou lendo ao mesmo tempo a referência e a minha amostra. Por quê? Porque quando o feixe de luz passa pela minha amostra, ele está passando também aqui pelo meio ambiente, certo? Tem ali um caminho óptico, ali um espaço. Nesse ambiente onde ele passa, você tem a umidade do ar, você tem a temperatura do ar influenciando. Quando você lê a referência e a amostra ao mesmo tempo, você subtrai a absorbância, você subtrai a interferência que o seu meio externo tem da sua amostra ao mesmo tempo. Você lê amostra e referência ao mesmo tempo. Então, você remove essa interferência daqui. Para métodos, por exemplo, ambientais, na maioria das vezes isso não é necessário. Você não precisa de um equipamento duplo feixe para a maioria das análises ambientais, mas para muitos métodos de pesquisa ou métodos farmacopéicos, você é obrigado a ter a leitura da referência e a leitura da amostra ao mesmo tempo. Porque muitas vezes você tem métodos muito sensíveis, você tem amostras muito sensíveis. Então você tem que ter ambas as leituras ao mesmo tempo, da referência e da amostra, certo? E aí, nesse caso, eu tenho aqui o exemplo de dois equipamentos da marca Hitachi, como eu citei lá atrás, né? A Merck representa a marca Hitachi no Brasil. Então, são equipamentos que têm um duplo feixe, certo? Aqui eu tenho uma foto ampliada do Hitachi UH5300, que é esse aqui da foto em cima. Vocês podem ver que aqui ele tem um carrossel de cubetas, onde você vai colocar suas amostras, e aqui em cima ele tem uma amostra sozinho. Tem um compartimento de cubeta sozinho aqui. Esse compartimento de cubeta sozinho é a referência,
Tá? Então, quando a gente fala de um equipamento duplo feixe, é literalmente 2 feixes. Um feixe passa na amostra, um feixe passa na referência. Tá? Isso serve para você atenuar a interferência externa, a interferência ambiental. Existem do meio ambiente, tá? Ambiental não de amostras ambientais, mas do meio ambiente, do local onde o equipamento está, do laboratório, no caso. Tá? Então, por isso que o equipamento duplo feixe tem uma precisão, tá, muito maior, uma estabilidade muito maior da leitura. Tá? Então aqui eu coloquei as flechas indicando, as flechas amarelas é onde você pode fazer leitura de amostra e a flecha vermelha é a sua referência, que é o simples feixe com referência. Tá? Então o simples feixe com referência ele vai ser um meio termo. Então eu já falei para vocês que o simples feixe você vai ter um único feixe fazendo a leitura. Primeiro eu leio ao zero, ou a referência, depois eu leio a amostra. No duplo feixe, eu vou ler as duas coisas ao mesmo tempo. Leio a referência e leio a amostra. No caso do simples feixe com referência, qual é a diferença? Ele só tem um simples feixe para leitura. Ele só tem um caminho óptico aqui, ó, onde você vai colocar a sua cubeta para ler. Não tem espaço para você colocar a cubeta da referência separada, porque não tem dois feixes, tem um só. Mas, internamente, dentro do equipamento, o usuário não vai enxergar, o analista não vai enxergar, você tem uma referência, você tem um detector de referência lá dentro. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler ao mesmo tempo a sua amostra e a referência, só que a referência que ele lê é uma referência interna, tá? Não é uma cubeta externa que você coloca aqui com a água ou com o solvente. Ele vai ter uma referência interna, tá? Então, ele vai ter um nível de precisão e de acuracidade acima do simples feixe normal, mas, obviamente, abaixo do equipamento duplo feixe, certo? E é aqui que nós temos os equipamentos espectrofotômetros da Merck. Tá? Então, eu falei para vocês do espectrofotômetro Hitachi. Tá? A Hitachi também tem um modelo simples feixe, só para deixar claro. Mas o equipamento, a maioria dos equipamentos da Hitachi são duplo feixe. E a Merck tem uma marca própria, uma linha própria de espectrofotômetro, que a gente chama de PRUV. Tá? Então, esse aqui é o PRUV 100, PRUV 300 e PRUV 600. Tá? Então, a gente tem um equipamento que trabalha só na faixa do visível, que é esse verde, e o equipamento que trabalha na faixa UV-Vis, que são esses dois modelos, tá? Então, o que acontece? Vocês repararam que aqui tem um furo para você colocar a cubeta? Aquela cubeta de 16 milímetros, tá? Não é a cubeta quadrada, retangular como essa aqui, é uma cubeta cilíndrica que você coloca. Tá vendo que só tem espaço para uma cubeta, né? Por quê? Porque ele tem um feixe de leitura só, que é esse aqui, ó. Certo? A referência dele é interna, é lá dentro. Então ele vai conferir maior estabilidade que um equipamento simples feixe comum, mas não o mesmo nível de um duplo feixe. Se eu puder exemplificar para vocês, a gente tem muito desse equipamento, por exemplo, para análises ambientais, onde equipamento duplo feixe não é necessário. Mas a gente não tem, por exemplo, esse equipamento PRUV para controle de qualidade farmacopeico. Né? Então, para métodos farmacopeicos, a gente vai ter que utilizar um equipamento Hitachi, certo? E aqui eu trouxe mais uma diferença de equipamentos para vocês. A gente está falando muito de espectrofotômetros, certo? Mas no mercado a gente não encontra só espectrofotômetro. A gente também encontra colorímetros ou fotômetros, às vezes cada fabricante chama de um jeito, tá? Qual que é a diferença de um equipamento como esse? Esse aqui é um equipamento Move 100, tá? É um equipamento multiparamétrico da Merck. Ele faz as mesmas análises que o PRUV faz, aquele espectrofotômetro que eu mostrei no slide anterior. Ele faz quase as mesmas análises, né? Não todas. Enquanto o PRUV tem quase 280 métodos na memória pré-programados, esse equipamento aqui tem 120, mais ou menos. Tá? Então, o que acontece? Poxa, mas como que esse equipamento pequeno, tá? Ele tem um palmo mais ou menos aqui de comprimento, ele deve ter uns 20, 25 centímetros de comprimento. Como que esse equipamento faz leituras que aquele outro faz? Vai ter o mesmo nível de acuracidade? Não vai. Não vai ter o mesmo nível de rastreabilidade. O PRUV guarda até 2.000 resultados na memória. O Move grava só 1.000. Tá? E você tem que excluir individualmente se a memória dele lotar. O PRUV não. O PRUV ele já vai apagando o último resultado quando ele fica cheio. Tá? Mas qual que é a diferença então do sistema óptico? Né? Porque a gente sabe que, obviamente, vai ter
diferenças na hora de utilizar. Mas qual que é a diferença do sistema óptico? Enquanto um espectrofotômetro, como o Pruve, ou como um espectrofotômetro Hitachi, ele vai ter uma lâmpada lá dentro que vai emitir luz branca, um equipamento mais simples, como esse Nova 60, que é um fotômetro da Merck, ou o Move, às vezes ele não tem nem a lâmpada branca. Ele só tem uma lâmpada de um determinado comprimento único, geralmente de LED. Então ele pode ter uma lâmpada de LED azul. Né? Então, para um determinado analito, para uma determinada análise, ele vai utilizar o LED azul. Para outra análise, ele vai utilizar um LED vermelho ou um LED verde. Então, o LED vai estar aqui em volta da cubeta, tá? A cubeta está aqui, você tem o LED aqui em volta, então o LED fica, se eu não me engano, do lado esquerdo e o detector fica aqui do lado direito. Tá? Então, qual que é a diferença? Na hora de escolher o comprimento de onda para utilizar um equipamento como esses dois, você tem que escolher comprimentos fixos. Tá? Então, ó, o equipamento vai vir com um comprimento, por exemplo, de 430 nanômetros, 500 nanômetros, 550 nanômetros, 700 nanômetros. Ah, eu preciso fazer uma análise num comprimento de onda 912 nanômetros. Tem num equipamento portátil como esse? Não tem. Tá? Aí você precisa de um espectrofotômetro. Por quê? Porque você está precisando selecionar um comprimento de onda específico. Quando a gente fala de equipamentos mais simples, né, como um fotômetro ou um colorímetro, ele pode até ter a lâmpada branca, que é o caso aqui do Nova 60, ele tem uma lâmpada branca, só que ele vai ter filtros específicos, tá? Para determinados comprimentos de onda. Você não pode trabalhar com qualquer filtro. Então, um equipamento como esse vai ter uma utilização mais específica, tá? Então, em métodos muito robustos, você não vai conseguir utilizar. Já o espectrofotômetro tem aquela configuração que eu comentei anteriormente. Então, ele vai ter uma lâmpada, tem um monocromador, tem um jogo de espelhos internamente, né? Tem a grade de difração. E aí você tem, obviamente, liberdade no comprimento de onda. Você não tem agora comprimentos de onda específico para você trabalhar. Você tem todo o espectro para você poder fazer leitura. Tá? Então, você consegue fazer leitura em qualquer comprimento de onda. Então, aqui, novamente, eu tenho uma imagem aqui de um Pruve, né? O equipamento UV-Vis da Merck, e um Hitachi, tá? Que é o UH5300. Então você vai conseguir ter uma maior flexibilidade nos métodos que você vai utilizar. Tá? E só a título de curiosidade, as lâmpadas desses equipamentos podem ser diferentes também. Tá? Há uns slides passados, provavelmente vocês viram que estava escrito assim no slide de simples feixe, né? Lâmpada de tungstênio e lâmpada de deutério. Tá? A lâmpada de deutério ela serve para fazer análises no UV. Por quê? Porque a lâmpada de halogênio tungstênio ela só faz análise na faixa visível. Tá? Alguns equipamentos utilizam essas lâmpadas, a de deutério para o UV e a de halogênio tungstênio para o visível. E alguns equipamentos, como é o caso desses dois que está aqui na imagem, usam uma lâmpada de xenônio. Tá? Por que alguns equipamentos usam a lâmpada de xenônio? Porque a lâmpada de xenônio tem uma durabilidade, desculpa, tem uma durabilidade muito maior, tá? A lâmpada de xenônio é uma lâmpada que a gente chama de lâmpada pulsante. Então ela pisca na hora da análise e apaga. Então ela pisca e apaga. Já a lâmpada de halogênio tungstênio ou a lâmpada de deutério são lâmpadas que ficam acesas o tempo inteiro. Por ela ficar acesa o tempo inteiro, reduz a vida útil da lâmpada. Tá? Então, equipamentos que têm a lâmpada de xenônio têm uma durabilidade de lâmpada muito maior. Para vocês terem uma ideia, esse equipamento que está aqui, da Hitachi, tem uma lâmpada com garantia de 7 anos. É o único equipamento que tem uma lâmpada com garantia tão extensa. Por quê? Porque a gente sabe, a Hitachi sabe, que a lâmpada de xenônio dura muito tempo. A gente estima, esse equipamento aqui, que é o Pruve 600, também tem lâmpada de xenônio, né? Os equipamentos da Merck também têm essa lâmpada. Dois modelos, né? O 300 e 600. A gente estima que essa lâmpada dure pelo menos uns 8 ou 10 anos. Né? Então, aí o laboratório também tem também tem uma economia, né? No seu dia a dia. Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre a lei de Lambert-Beer, né? Então, o que essa lei vai dizer, né? A gente tinha a lei de Lambert, que dizia que a absorvância ela é dependente do caminho óptico. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação de uma cubeta de 10 milímetros, aquela cubeta retangular, né? Então, ela tem 10 milímetros de espessura.
A luz vai ser incidida por aqui, parte da luz é absorvida, parte da luz vai para o meu detector, no espectrofotômetro. Então, o que a lei de Lambert dizia? Que de acordo que a absorbância ela é dependente do caminho óptico, ou seja, se eu tiver um caminho óptico como esse, de 100 milímetros, né, 10 centímetros, eu vou ter uma absorbância maior do que eu tenho numa cubeta de 10. Né? Então, a lei de Lambert ela relaciona a absorbância ao caminho óptico. Enquanto isso, a gente tinha a lei de Beer, que correlaciona a absorbância à concentração. Né? Então, quanto maior a concentração do meu analito de interesse, maior vai ser a absorbância. Existem alguns casos que é o oposto, tá? Então, existem algumas análises, é o caso da análise de fluoreto pelo método colorimétrico de Spadnes. Quanto maior a coloração, menor a concentração de fluoreto, tá? Mas são casos mais específicos. Em geral, a absorbância ela cresce de acordo com a concentração. Tá? Então, o que acontece? Juntando essas duas leis, as leis de Lambert-Beer, a gente vai ter uma correlação entre absorbância e caminho óptico, absorbância e concentração da amostra. Certo? Então, aí você tem aqui as duas leis juntas, né? A lei de Lambert-Beer. Algumas pessoas chamam também lei de Bugert-Lambert-Beer. Tá? Então, você vai ter, basicamente, esse gráfico representa o quê? O eixo da concentração aqui embaixo, o eixo da absorbância é o eixo Y. Então, conforme eu aumento a minha concentração, eu aumento a minha absorbância. Tá? O ideal é que esse raio seja sempre em torno aqui de 45, esse ângulo de inclinação em torno de 45 graus. Tá? Porque quando eu tenho essa reta muito inclinada, quando eu tenho ela muito para cima aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Isso significa que, num menor movimento da absorbância para cima ou para baixo, eu não vou ter uma variação de concentração aqui muito grande. Então, isso não é muito bom para a minha análise. Tá? É óbvio que isso não é a gente que define, às vezes você tem métodos que são assim mesmo, mas o ideal é que você tenha uma curva como essa. Tá? Outra coisa também, que essa curva tenha uma linearidade. Porque, às vezes, dependendo da concentração que você chega aqui em cima ou aqui embaixo, a curva começa a ter distorções. É o que está acontecendo nessa curva aqui, ó. Tá? Então, eu preciso garantir uma linearidade. Como que eu garanto essa linearidade? Com R quadrado. Tá? Então, quando você insere, por exemplo, uma curva de calibração no equipamento, o equipamento te dá o R quadrado, tá? Dessa curva. Te dá a equação da reta, tá? Que é aquele y igual a x mais b, aqui está o contrário, y igual a x mais b, e quando você cria, por exemplo, um gráfico no Excel, né, você também tem você tem lá a opção, né, do r quadrado e da equação da reta de exibir no seu gráfico. Certo? E aqui, né, como que eu defino? Então, eu tenho falado muito aí, eu vou utilizar o comprimento de onda específico da minha análise, mas como que eu defino qual é o comprimento de onda específico daquela análise? Tá? Hoje em dia, obviamente, a maioria dos métodos já são, por exemplo, farmacopeicos, ou já estão no Standard Methods, ou é um método ASTM. Então, você já tem normativas que te dizem qual o comprimento de onda que você tem que utilizar para cada método. Tá? Em geral, as normativas não vão te dizer o comprimento de onda exato. Muitas vezes elas te dão uma faixa. Tá? Então, por exemplo, olha, análise de cloro, eu não me lembro de cabeça o valor, mas vamos supor, olha, a análise de cloro tem que ser feita entre 525 e 545 nanômetros. Ou seja, se você tiver um equipamento que consegue ler nesse período, tá, que o Standard Methods propõe, você vai poder fazer análise normalmente. Tá? Então, você só precisa ter algum comprimento de onda dentro dessa faixa que o método exige, tá? E geralmente esse comprimento de onda é sempre no pico de absorbância, né? Então você não vai determinar a concentração dessa amostra aqui, por exemplo, no comprimento de onda 430, porque no comprimento de onda 430 sua amostra quase não absorve luz. Então você tem que vir usar o comprimento de onda que ele absorve mais, tá? Então basicamente é isso aqui. E aí aqui tem uma característica importante, tá? Quando vocês virem uma especificação de equipamento, o equipamento sempre fala
largura de banda espectral. Tá? A largura de banda espectral ela é diretamente responsável pela intensidade, pela resolução desse pico aqui. Ó. Quanto mais larga a largura de banda espectral do meu equipamento, mais largo é esse pico. Tá? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter menor precisão, né, tá, na minha análise, nesse pico de absorbância. Tá? Isso é um problema para todas as análises? Não. Nem todas as amostras você precisa ter, nem todos os métodos exigem que você tenha uma largura de banda espectral tão baixa. Tá? Então, geralmente, espectrofotômetro tem largura de banda espectral a partir de 5 nanômetros. Né? Então, os espectros, existem espectros mais simples com largura maior. Né? Então, a banda espectral é um pouco mais larga. Porém, existem métodos onde você precisa de uma largura de banda espectral pequena. Tá? É o caso, por exemplo, de métodos farmacopeicos. Se eu não me engano, para métodos farmacopeicos, para controle de qualidade, você precisa de uma largura de banda espectral de no máximo 1,5 nanômetros. Ou seja, se você tiver um equipamento com largura de banda espectral maior, você não vai poder utilizar para um método farmacopeico. Tá? Aqui, basicamente, é o mesmo gráfico, né? Então, aqui expandido um pouco, porque nem todo... Aqui seria uma curva de absorbância de nitrito, tá? Nem sempre o seu analito vai ter um único pico de absorbância. Às vezes ele tem um pico aqui e um outro pico de absorbância, tá? Em outro comprimento de onda. Cabe a você que está analisando verificar qual o comprimento de onda ideal para o seu método, tá? Então, às vezes no seu método você fala, poxa, aqui ele absorve bastante, mas talvez a sua amostra nesse comprimento de onda tenha algum interferente. Então, poxa, eu vou pegar um outro comprimento de onda aqui, onde eu tenho a absorbância do meu analito, mas eu não tenho a absorbância do meu interferente, tá? E uma vez que eu selecionei qual é o comprimento de onda ideal do meu método, a partir daí eu posso partir para a construção da minha curva de calibração. Tá? Então, aí a curva de calibração é realmente aonde eu vou fazer a análise e quantificação do meu analito. A gente fala muito que eu vou fazer uma análise no espectrofotômetro para quantificar cloro, para quantificar ferro, para quantificar alumínio. Na verdade, o seu espectrofotômetro não quantifica nada disso. O que quantifica isso é a sua curva de calibração. O seu espectro, a única coisa que ele faz é incidir uma luz na amostra e depois tem um detector que vai calcular quanto de luz que foi absorvida. Né? Quem constrói a curva de calibração é o analista. Ou então você tem equipamentos, como é o caso, por exemplo, dos equipamentos Pruve, né, os espectrofotômetros da Merck. Então, os espectrofotômetros da Merck, ele já tem aí, como eu falei, cerca de 280 métodos na memória. Né? Então, já tem várias curvas de calibração, incluindo essa aqui, que é uma curva de DQO, que a DQO é uma análise efetuada em efluentes, tá? Em esgotos. Então, essa curva já vem pré-calibrada. Mas se você tiver um equipamento que não tem, você vai fazer o quê? Vai comprar um padrão. No caso de DQO, o padrão de DQO é bifitalato de potássio. Você vai pesar o bifitalato de potássio, vai fazer uma solução, 1000 ppm, e depois vai fazer várias outras concentrações intermediárias para construir a sua curva de calibração. Tá? Essa aqui é uma curva de calibração de um kit de DQO da Merck, é por isso que ele tem 10 pontos de calibração. Em geral, no laboratório, o pessoal costuma utilizar 5, 6 pontos de calibração. Tá? Vai depender do método, vai depender do procedimento do laboratório ou da normativa que você utiliza. É o que está citando aqui. Ó. Os comprimentos de onda são comumente encontrados na literatura. A literatura também geralmente vai te indicar quantos padrões, por exemplo, são necessários para você fazer a criação da curva. Tá? Aqui é só um outro exemplo de curva de calibração. Né? Então, aqui, por exemplo, dá para você criar, por exemplo, uma curva de calibração ali no Excel. Aqui você tem um R quadrado. Então, toda curva de calibração que você cria no seu laboratório, ela deve estar o mais próximo possível de 1. Quanto mais próximo de 1 ela tiver, melhor essa linearidade da curva. Por exemplo, se esse ponto aqui ó, de calibração, que deve estar mais ou menos aqui na concentração 750, se esse ponto de calibração tivesse aqui para baixo, ó, você ia ter uma boa linearidade com os outros padrões, mas um dos padrões estava fora. O que ia acontecer com o meu R quadrado? Ele ia baixar.
tá? Então, o meu R² ia ser menor. O R² ele é tão importante quando você cria a curva de calibração que geralmente os laboratórios estipulam que a curva de calibração só é aceita com um determinado número de noves, tá? Que se fala. Então, por exemplo, ó, no meu laboratório, o meu R² tem que ter no mínimo 3 noves. O que quer dizer? Que a minha curva tem que ser 0,999, 3 noves. E a última casa eu posso ignorar. Então, se a última casa for 8, for 7, for 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, não importa. A minha curva tem 3 noves, então ela está aceita. Tem laboratórios que tem normativas, por exemplo, ó, a minha curva tem que ser no mínimo 9, 9. Ou seja, os outros dois últimos algarismos eu ignoro. Tá? E aí vai depender, como eu falei, do procedimento de cada laboratório, do método de cada laboratório. Tá? O importante é que a curva seja cada vez mais próxima de 1 e que você tenha um estudo ou uma avaliação daquela metodologia para saber se, olha, aquela metodologia eu posso usar 2 noves ou 3 noves, enfim. Depende muito do método, às vezes é difícil você construir uma curva de calibração como essa aqui, tão linear, tá? Bom, então a gente já falou um pouco sobre os conceitos básicos da espectrofotometria UV-Vis. Passamos um pouco pela parte dos equipamentos, então como a espectrofotometria, na verdade, ela é aplicada, né, como que funciona, né, um equipamento, um sistema óptico. Então agora a gente vai passar para a terceira parte, que são, né, as boas práticas de espectrofotometria. Então aqui eu enumerei alguns dos interferentes mais comuns que a gente pode encontrar. Tá? Como o próprio nome já diz, são os mais comuns, não são todos. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre cor da amostra, quanto isso pode influenciar na minha análise, turbidez. Alguns interferentes são orgânicos ou inorgânicos, sujidade, tá? Tanto na cubeta quanto na lente do equipamento, ou branco do reagente incorreto. Até aqui já vou começar falando da questão da lente do equipamento. Tá? Se vocês abrirem a tampa do equipamento, onde vocês colocam as cubetas, vocês vão ver que do lado esquerdo, ali do compartimento de cubeta, tem uma lente, tá? Que é onde vem, geralmente é da onde vem a luz. Do lado direito tem outra lente, que é a que passa antes de ir para o detector. Tá? Essa lâmpada, essa lente também é interessante de tempos em tempos, ela vai acumulando sujeira, vai acumulando resíduo, então é interessante de tempos em tempos limpar com álcool isopropílico, tá? Vou dar mais detalhes também mais para frente. Tá, então aqui o primeiro interferente mais comum é a cor da amostra, certo? Então, posso citar aqui um exemplo. Vamos supor que eu quero fazer a análise de ferro, tá, em uma amostra de água potável, certo? Então, o que acontece? Vamos supor que eu utilizo o método de fenantrolina. Tá? Então, a fenantrolina ela reage com o ferro presente na amostra e forma um complexo vermelho. Esse complexo vermelho é determinado pelo espectrofotômetro. A concentração é determinada pelo espectrofotômetro a partir da curva de calibração que eu criei. Tá? Se eu pego uma amostra como essa, límpida, sem cor nenhuma, a hora que eu adiciono a fenantrolina nessa amostra, obviamente tem as quantidades corretas, né? Então estou simplificando. Quando eu adiciono a fenantrolina nessa amostra, ela vai gerar uma coloração vermelha e eu vou analisar no meu espectrofotômetro, certo? Porém, se eu tiver uma amostra como essa, colorida, ou uma amostra de rio, por exemplo, que vai estar carregada ali de compostos orgânicos, por exemplo, a fenantrolina vai gerar uma coloração vermelha? Vai. Só que essa coloração que já está aqui, que é intrínseca da amostra, ela vai dar uma absorbância também no meu espectro. E não é essa a cor que eu quero ler. Não é essa absorbância que eu quero que o meu espectro leia. Eu quero que ele leia a absorbância do meu complexo fenantrolina mais ferro. E não essa absorbância intrínseca da amostra. Então eu preciso eliminar esse interferente. Como que eu elimino? Com o branco da amostra. Tá? Então, antes de fazer a análise da amostra com a fenantrolina, eu faço a análise só da amostra. Pego esse valor de absorbância. Os equipamentos geralmente já têm a função de branco da amostra, então você pode fazer isso direto por ele. Você vai fazer a leitura da amostra sem nada e em seguida você faz a leitura da mesma amostra com a fenantrolina. A diferença de absorbância de uma para outra é a absorbância real da fenantrolina. Tá? Então você subtrai
a absorbância do branco da amostra, da absorbância da amostra reagida, e aí com esse valor você faz o cálculo da concentração do ferro. Tá? Existem outras formas, existem reagentes para você descolorir a sua amostra, por exemplo, o reagente de Carré, né, que desculpa, de Vergan ou reagente de Carré, que a Merck, por exemplo, tem no portfólio, então você pode adicionar na amostra para fazer uma extração do analito ou para fazer para remover, né, a cor da amostra, então você pode. Existem outras formas, mas a forma mais comum é o branco da amostra. Outro interferente comum. Quando a gente estiver falando de água potável, isso aqui não acontece tanto. Mas o interferente muito comum em espectrofotometria é turbidez, tá? Por que turbidez é um interferente comum, tá? Por que ele é um interferente comum? Porque a turbidez, a turbidez são flocos de sujeira na amostra, tá? A cor não é floco de sujeira. Cor é realmente agentes cromóforos. Então, é um agente que tem cor. Tá? Turbidez não é cor. Turbidez são partículas suspensas. São partículas em suspensão. E o que acontece com partícula em suspensão? Ela não absorve a luz, ela espalha a luz. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, o ideal é que você faça o quê? Uma filtração. Tá? Então, você vai pegar a sua amostra, vai filtrar. Ah, posso filtrar com papel filtro? Depende. Se o seu particulado não for muito fino, papel filtro vai servir. Né? Ou talvez você precise filtrar com um papel filtro com uma micragem menor. Tá? Então, depende muito do que você vai utilizar. Tá? Um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar no slide anterior é você pode fazer um branco da amostra também. Tá? Quando você vai analisar uma amostra colorida, você faz um branco da amostra. Então, você vai pegar a sua amostra, vai fazer o branco, tá? Que é uma leitura sem reagente, e depois você lê com reagente. Tá? E aí você desconta a absorbância da amostra com reagente, da amostra sem reagente. E aí você tem, tá, só a absorbância do seu analito. No exemplo que eu citei é do ferro. Tá? No caso da turbidez, não adianta fazer esse desconto do branco da amostra, tá? Porque, como eu falei, turbidez não é cor. Então, o ideal é que você faça a filtração, a não ser que o seu analito não seja solúvel. Aí é um problema, porque o seu analito vai ficar retido no filtro. Então, aí você precisa realmente pesquisar, talvez, qual é o melhor método para a sua análise. Aqui, de novo, então, que eu comentei lá atrás das sujidades, né? Então, a sujeira na cubeta eu posso limpar como? Com um detergente. Né? Então, aqui eu incluí a foto aqui do Extran, né, que é o detergente da Merck. Então, você pode fazer a limpeza, né, da cubeta utilizando o Extran ou outros agentes de limpeza. Né? Então, existem outros agentes também de limpeza, material de limpeza específico para a cubeta, que você pode utilizar para lavar. Tá? Para a limpeza da lente, que eu comentei, sempre utilizar álcool isopropílico. Tá? Para lente, você não vai usar detergente. Para limpar a lente do equipamento, você não vai usar detergente. Você não vai usar álcool etílico, tá? Não vai usar etanol ou qualquer outro álcool. Por quê? Porque outros álcoois podem ter água na composição. Se você for limpar a lente do equipamento e escorrer um pouco que seja do reagente dentro do seu equipamento, você corre o risco de queimar alguma placa eletrônica. Tá? Então, para não correr esse risco, você usa o álcool isopropílico, que ele é isento de água. Tá? Então, álcool isopropílico para a limpeza da lente do equipamento. Outro interferente comum é o branco do reagente. Tá? Então, dependendo do método que você vai utilizar, você precisa fazer um branco do reagente. O que é o branco do reagente? É você descontar a absorbância que o próprio reagente dá. Então, às vezes, o reagente que você usa no seu método, ele já é colorido por natureza. Tá? Mas é a coloração dele que você quer? Não, eu quero a coloração do complexo que ele forma com o meu analito. De novo, é o caso da fenantrolina. Nesse caso, o que você precisa fazer? Branco do reagente. Tá? E aí, o branco do reagente você deve sempre fazer com água miliquê.
né, utilizando o mesmo procedimento da amostra, tá? Então, se na minha amostra eu utilizo 2 ml de amostra mais água, mais reagente 1, mais reagente 2, reagente A e reagente B, no meu branco do reagente eu vou usar a mesma proporção de tudo. Só substituo a minha amostra pela água destilada, mas o resto eu mantenho, tá? Outro ponto muito importante que a gente tem que sempre lembrar é a dosagem. Tá? Então a gente tem que sempre prestar muita atenção na dosagem, seja a dosagem da amostra ou a dosagem dos reagentes. Então, se eu vou pipetar, sempre dê preferência à pipeta volumétrica, tá? E não à pipeta graduada. Se eu vou utilizar, se eu utilizo um sistema de conta-gotas, sempre deixar o frasco 100% na vertical. Tá? Se você utilizar o frasco na diagonal, como nessa primeira imagem, você pode ter uma diferença no volume da gota de até 30%. E isso pode ocasionar divergências na sua leitura. Então é importante você ter isso em mente também. Né? A Merck tem alguns kits prontos para análise de fósforo que utiliza reagente em pó e você dosa com um slide como esse. Então você vira o frasco de ponta-cabeça, aperta o slide e o pó vai cair na sua amostra. Também tem que estar 100% na vertical, porque isso pode ocasionar divergências. Tá? Então não quer dizer que você vai ter diferença, porque muitas vezes o seu reagente limitante é a própria amostra, é o seu próprio analito e não o reagente que você está dosando. Mas é importante você ter sempre esses cuidados, porque eles podem trazer erros em série para a sua análise. E tempo de reação, isso influencia muito no teste. Tá? Às vezes você faz uma análise no laboratório de um determinado analito, e aí você faz a amostra agora, você faz a reação agora, e aí você deveria ler 10 minutos depois. Aí, de repente, você olha no relógio e não passou 10 minutos, passou 30. E agora? Será que eu posso ler essa amostra depois de 30 minutos? Era para eu ter lido com 10, né? Será que eu posso ler ela agora? Depende, tá? Cada analito vai ter, cada complexo colorimétrico que você forma tem uma estabilidade diferente. Então, a gente tem um exemplo aqui ó, dessa curva vermelha, ó, o complexo colorimétrico é formado nos primeiros minutos de reação e depois ó, ele permanece estável. Então, se eu analisar ele, vamos supor que aqui fosse 5 minutos. Se eu analisar ele com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos, com 30 minutos, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque a coloração que ele forma é estável. No caso dessa coloração verde, ó, ele forma um patamar aqui, ele estabiliza a cor formada depois de alguns minutos e a cor some. Ou seja, eu tenho que ler a minha amostra nesse intervalo. Tá? Quando você estiver trabalhando com um método que já está previsto em alguma normativa, Standard Methods ou Farmacopeia, geralmente ela já vai trazer o tempo de estabilidade daquela coloração. Tá? Então ele já vai trazer essa informação para você, ou seja, alguém já fez esse estudo de estabilidade da cor. Se você estiver trabalhando com kits, tá? Que eu já citei aqui, né? Kit de ferro, kit de cloro, os kits basicamente são os métodos das normativas, só que numa escala pequena. Tá? A normativa, quando ela vai te ensinar a fazer, por exemplo, análise de cloro, ela vai te ensinar a fazer litros de DPD para analisar a amostra. Só que para analisar a amostra você precisa de ml, você precisa de pouca coisa. Tá? Então, a Merck, assim como outros fabricantes, vendem kits que você pode comprar uma quantidade menor para fazer a análise. Quando você compra um kit como esses da Merck, o próprio fabricante já vai te avisar. Tá? Então ele vai falar, olha, faz o procedimento tal e analise depois de 5 minutos. Aí geralmente tem uma observação. A cor formada é estável por 60 minutos. Ou seja, você já sabe que você deve fazer a análise depois de 5 minutos e durante 60 minutos você ainda pode analisar porque a sua amostra está estável. Tá? Então, enfim, aqui você tem outros comportamentos. Ó, nesse caso aqui, o complexo colorimétrico ele demora para iniciar a coloração e depois ele ainda leva um tempo para estabilizar a cor. Então você só vai poder ler ó, depois de 15 minutos, depois que ele chegar nesse patamar. Tá? O mesmo vale para essa curva azul. Ó. Ele vai crescendo e depois ele forma um patamar. Tá? Então, sempre se atentar ao tempo de reação do seu analito. Também existem matrizes diferenciadas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de nitrito em carne.
tá? Em produtos, em cárneos, né? Eu posso vir direto com o meu reagente de nitrito e analisar na superfície né, da minha amostra? Não, eu preciso extrair aquele analito que está na minha matriz, que está na minha amostra, para o meio aquoso, porque as reações ocorrem no meio aquoso. Uma vez que eu passo o meu analito para o meio aquoso, eu posso vir com o kit ou eu posso vir com o meu reagente colorimétrico para fazer a reação, seja com o nitrito ou qualquer outra amostra. Tá? Se vocês quiserem, a título de curiosidade, no nosso site, a gente tem uma página para aplicações de fotometria. Então, lá a gente tem mais de 300 aplicações, tanto da parte de padrões, quanto da parte de extração de analitos em determinadas amostras. Então, tem amostra de carne, tem amostra de concreto, tem suco, tem solo, né? Então, lá a gente tem procedimentos como esse aqui, ensinando você a extrair o seu analito da matriz de interesse. E como é possível identificar esses erros, né? Então, a gente veio falando ali de erros possíveis, o que você pode fazer em cada caso, mas como que eu posso identificar algum desses erros, né? Como que eu posso identificar, por exemplo, um erro analítico, né? Isso eu vou fazer a partir de padrões. Então, eu posso fazer leitura de padrão de amostras de concentração conhecida, né? Para verificar se o meu procedimento está ok, se o analista, né, também está fazendo o procedimento correto, se a minha vidraria é adequada. Então, tem vários padrões que eu posso utilizar, né? Aqui eu estou citando dois. A Merck possui o padrão Photocheck, que é um padrão específico para absorvância. Tá? Então, não é um padrão, por exemplo, de ferro, um padrão de DQO, um padrão de cloro. Ele é um padrão para você verificar o sistema óptico do equipamento. Tá? Então, você vai pegar uma cubeta, ela tem que ser lida em um comprimento de onda específico e vai ter que ter uma absorvância específica. Se ele passar nesse teste, seu sistema óptico está ok. Tá? E também aqui o CombiCheck, que são soluções multiparamétricas que vocês podem utilizar. E aí aqui, novamente, a Merck tem os outros padrões também, padrões paramétricos, vamos dizer assim. Então, para análise espectrofotométrica, cromatográfica, titulometria e assim por diante. E manutenções preventivas também são importantes, tá? Então, se você tem um espectro de um determinado fornecedor, é interessante você fazer uma manutenção preventiva, uma calibração, ou você compra então o padrão para fazer essa checagem periodicamente, anualmente, ou enfim, para você ter uma confiança no equipamento que você está utilizando, tá? Por último, pessoal, que eu gostaria então de deixar aqui para vocês no final, né, são esses 3 conceitos aqui. Tá? Então, basicamente, se vocês puderem levar de hoje, né, da nossa interação, da nossa palestra, esses 3 pontos principais, eu acho que a gente pode dizer que tivemos uma palestra, uma interação muito produtiva, né? Então, a minha principal ideia era falar um pouco dos conceitos básicos de espectrofotometria, as principais diferenças entre sistemas ópticos e equipamentos e um pouco de boas práticas, né? Eu acredito que são informações gerais que vocês podem levar para o dia a dia de vocês, tanto no estudo quanto no mercado, né, profissionalmente falando. Então, são algumas dicas que eu acredito que possam ajudar vocês. E fica aqui, então, o meu obrigado novamente a todos vocês pela presença, ao IFRJ pelo convite. Aqui são os meus contatos e o contato da Mariana, né? Então, a gente está aqui para atender vocês da melhor forma possível. E agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para a gente bater um papo um pouco, antes de finalizar aqui o nosso evento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Ok. Diego, parabéns pela palestra, ela foi excelente. Muito obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos, né, nos fundamentos da técnica e boas práticas em espectrofotometria, né? Porque, afinal, não adianta a gente trabalhar com equipamento ótimo, reagente de alto padrão de qualidade. Se não nos atentarmos para as boas práticas no laboratório, teremos resultados, né, comprometidos, né? E agora, então, eu vou abrir o espaço para as perguntas e respostas.
Vou começar pela pergunta da professora Simone Vendramel. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, ela começa agradecendo Diego pela excelente palestra. E ela pergunta: Diego, você poderia explicar a diferença de leitura usando cubeta e tubos de DQO? Tá certo. Eu que agradeço aí pela pergunta, pelo espaço. Espero ter conseguido suprir aí a demanda de vocês com essa palestra. Peço até desculpa por alguma eventual falha das teorias sobre espectrofotometria. Às vezes a gente está muito acostumado, né, a dar essas palestras com um foco muito grande sobre boas práticas, né? E aí, obviamente, já faz um tempinho que eu saí da faculdade do mestrado, então às vezes vai falhando alguns conceitos na memória. Mas agradeço aí pelos elogios. Com relação à dúvida sobre DQO, o Standard Methods em si, ele não limita a utilização de cubetas de 16 ou de tubos com um caminho óptico maior. O que a gente vê no mercado é uma utilização muito grande dos tubos, das cubetas, né, de 16 milímetros, que são aquelas cubetas, eu tenho até uma aqui, que são essas cubetas que parecem um tubo de ensaio, né? Então, são as cubetas de 16 milímetros ou cubetas cilíndricas. Em geral, o pessoal acaba utilizando essas cubetas, porque geralmente elas já vêm com tampa, então o kit de DQO ele passa por digestão a 150 graus Celsius ou 148 graus Celsius por 2 horas, e você tem ácido sulfúrico concentrado, sulfato de mercúrio no meio reagindo. Então, em geral, o pessoal acaba optando pela cubeta de 16, essa cubeta já com tampa, ou faz as soluções in-house, né? Prepara os reagentes, solução A e B para análise de DQO, e depois analisa com esses tubos, ou então já compra o kit onde o tubo já vem pronto, né? Então, por exemplo, a Merck tem esses tubos de DQO já prontos, com os reagentes já pré-dosados, o cliente só precisa dosar a amostra. Então, do ponto de vista de qualidade, o que vai mudar, obviamente, é que quando você trabalha com um kit pronto, você tem menor manipulação de reagentes, então tem um menor erro associado, e automaticamente também tem um risco menor de manipulação dos reagentes, né? Mas do ponto de vista da normativa, ele não limita a utilização dos tubos de 16 ou tubos com um diâmetro um pouco maior. Ok. Agora tem aqui a pergunta da Fabiana Silva. Quais são as limitações para essa técnica? A gente não teria assim uma limitação que a gente pudesse dizer que, olha, a espectrofotometria não pode ser usada nesse caso, né? Porque a espectrofotometria UV-Vis realmente ela tem uma gama, né, muito grande de utilização. Então, a gente vê em indústrias farmacêuticas, a gente vê na academia, né, nas universidades, nos institutos. Então, a utilização é muito grande. O ponto principal que pode limitar a utilização da espectrofotometria é o ponto que eu comentei lá das boas práticas relacionadas à turbidez da amostra, ou relacionada a cor, né, da amostra. Como você tem uma amostra colorida, por exemplo, a espectrofotometria talvez pode não ser muito adequada, porque obviamente você já tem uma cor intrínseca, né, na sua amostra. Então, uma forma de você contornar o problema é o preparo da amostra. Então, você prepara a amostra, ou extrai o analito, né, da matriz, para poder analisar em sequência, na sequência. Então, não teria assim um ponto que a gente pudesse dizer como crítico que a espectrofotometria não possa ser utilizada, né? Em geral, ela pode ser utilizada em várias áreas. O mais importante é você ter um preparo adequado da amostra para poder analisar. Ok. Passar para a próxima pergunta, que é da Ariel Silva. Para que serve o monocromador no espectrofotômetro? Acho que não ficou muito claro para ela. Sim. Até às vezes acontece, até quando a gente está falando, às vezes falta definir muito um pouco o conceito, e às vezes quando a gente pesquisa também, a gente vê muito local, por exemplo, falando, olha, a grade de difração, né, é responsável por dividir a luz nos seus vários comprimentos de onda. Mas, na verdade, a grade de difração, ela faz parte do monocromador, né? Então, o monocromador em si é que ele vai fazer essa divisão da luz, né? Então, a gente tem a luz branca, que vai ser incidida, e o monocromador é que é responsável por dividir essa luz branca nos vários comprimentos de onda, e obviamente a gente vai ter aquele comprimento
que vai ser utilizado para a análise em si. É que quando a gente pesquisa, por exemplo, na internet, tem muita fonte que dá o nome de monocromador, né? E às vezes tem algumas fontes que citam já a própria peça em si, que vai fazer a divisão do comprimento de onda. Então já cita o prisma, que é menos utilizado, ou já cita a grade de difração, tá? Mas a função basicamente é essa. Ok, agora a gente tem um comentário aqui da Leila Silva. Ela agradece a excelente palestra e comenta: nesse período de pandemia, temos problemas de suprimento de padrões e outros reagentes. Como está o nosso parque industrial? Isso seria um problema para o Centro de Controle de Qualidade? Sim, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, lá no começo do ano, em fevereiro, a gente ainda nem tinha as ações de isolamento, né, aqui no Brasil. Nós tivemos, inclusive, reuniões relacionadas a estoque global de produto químico, né, porque muitas vezes a gente pensa num produto, por exemplo, que você compra, talvez, de uma empresa nacional, mas talvez aquele produto da empresa nacional, em algum ponto da cadeia de produção, passou, por exemplo, por uma fábrica na China. E aí a China estando em lockdown, né, algumas regiões da China, isso poderia comprometer a cadeia global de suprimentos. Então, realmente, nós já tivemos essas conversas lá no começo do ano, porque isso poderia ser um problema, mas o que a gente tem percebido são problemas pontuais, não, nem tanto relacionado à espectrofotometria em si, mas falando de uma forma um pouco mais genérica, a gente teve, por exemplo, alguns problemas pontuais com relação a álcool, né, porque o uso de álcool teve um crescimento absurdo, né, então demorou um tempo, basicamente o que a gente via no mercado, né, era difícil achar álcool em gel no mercado ou nas farmácias, foi basicamente o que aconteceu com a gente também, então você tinha aí algumas dificuldades com relação a isso, mas os problemas que nós tivemos, eu acredito que tenham sido mais pontuais, talvez de algum atraso ou outro. A Merck tem um centro de distribuição aqui em Cotia, então vários dos nossos produtos têm estoque local, então mesmo quando a gente às vezes tem algum atraso nas plantas produtivas, a gente consegue ainda permanecer com um fornecimento normal por conta do nosso estoque local. Não sei se talvez a Mariana, que está mais ligada à parte comercial, tem algum exemplo que aconteceu com ela? Eu acredito que seria mesmo álcool. A gente, inclusive, começou a planilhar pedidos e cotações que chegavam para a gente, e isso ia para uma análise, para uma aprovação, porque a gente precisava verificar as plantas externas para ver qual era a condição, porque era um problema não só Brasil, né? É um problema mundial a falta de álcool. E o álcool, os kits de extração, tudo que envolvia mais a parte biológica, né? Nesse momento de Covid. E, obviamente, as questões de importação que às vezes estão associadas a um ou outro produto, né, Diego? Alguns padrões, de fato, a gente precisa trazer de fora, e como não tem, talvez, o giro de um produto de prateleira, né, a gente, às vezes, tem algumas questões envolvidas aí no tempo de importação. Mas casos muito pontuais, assim, nada muito absurdo, não. Temos mais uma pergunta aqui, que é da Beatriz Silva Amaral. A referência é o branco? No caso eu acredito que tenha sido, no caso quando eu comentei o equipamento duplo feixe, né? Aqui, a pergunta acaba ficando um pouco, a minha resposta, na verdade, acaba ficando um pouco aberta, acaba ficando um pouco vaga. Muitos procedimentos, a referência, sim, ela é o branco, então você acaba tendo que fazer a leitura do branco na referência e a leitura do branco como amostra. Então você faz uma primeira leitura com ambas as cubetas tendo o branco, né, como análise, tanto na referência quanto na amostra. Em seguida, a segunda amostra que você faz, já você vai tirar aquele branco da cubeta de amostra e vai colocar agora realmente a sua amostra para analisar, mas a referência permanece com o branco. Mas realmente a referência ela pode mudar de acordo com o método. Às vezes o seu método, você utilizou algum solvente na extração e aí talvez a sua referência agora não seja só um branco com água miliquê, talvez seja um branco, por exemplo, com um solvente. É o caso, por exemplo, do branco para análise de clorofila. Né? A análise de clorofila você precisa fazer um branco com álcool, se eu não me engano, álcool e ácido que você utiliza na extração, além da água, claro. Né? Então, pode variar bastante qual vai ser a referência do método. Geralmente, isso é intrínseco ao próprio método, né? Então, se vai ser um branco com água ou um branco com solvente. Ok.
Aqui na coordenação de extensão, pediram para você falar um pouco sobre os cuidados e limpeza para a cubeta de quartzo. Ah, sim, a cubeta de quartzo, principalmente aí que ela tem um custo, né, um pouco maior, então tem que sempre ter bastante cuidado. O principal cuidado que a gente sempre fala é com relação a manchas, né? Então, às vezes, dependendo do reagente que você utiliza, é o caso dos nossos clientes que fazem análise de cloro, né, onde você utiliza o DPD. O DPD ele tem uma coloração rosa, e puxa um pouco para o roxo se tiver muito a concentração de cloro muito alta. E é muito comum um cliente que faz análise de cloro, a cubeta dele com o tempo começa a ficar manchada, né? Então o principal cuidado geralmente que se tem é sempre esse. Então terminou o procedimento, e isso vale para a cubeta de vidro também, vidro óptico, terminou a análise, sempre remover o excesso de reagente, fazer uma limpeza, e aí no caso a gente tem algumas soluções específicas. A Merck vende uma solução específica para a limpeza de cubetas, e tem também o detergente Extran que você pode utilizar, né? Então aí você utiliza uma solução diluída do Extran e pode deixar, por exemplo, a cubeta de molho por alguns minutos, que aí geralmente essas manchas você já consegue remover. E sempre utilizar também um papel para a secagem, né, da cubeta, um papel absorvente e de boa qualidade, né, que senão o papel pode acabar riscando também ali a parede da cubeta, e aí você pode ter alguma interferência também no método. Sim. E a última, eu tenho aqui da Leila Silva, que é: a Merck faz pesquisa e desenvolvimento no Brasil? Sim, agora, na verdade, o que acontecia antes era assim: a gente tem muito contato frequente com o cliente, e às vezes com os clientes a gente acaba recebendo algumas demandas, né? Então, para um desenvolvimento de método, acho que eu posso citar um exemplo aqui. A gente tem um equipamento que se chama RQ Flex. Ele é um equipamento para análise de tiras. Então, aquela mesma tira que a Merck tem para análise de pH, por exemplo, só que esse equipamento ele vai fazer a leitura da tira. Então, você sai do método semi-quantitativo, né, porque aquelas tiras são semi-quantitativas, e passa para um método quantitativo. Então, um equipamento vai fazer a leitura daquela tira, e aí ele vai quantificar o analito para você. A gente tem vários analitos para análise via RQFlex, né? E uma das análises é a análise de ácido ascórbico. E a gente recebeu, por exemplo, um contato de cliente que ele faz análise em soluções de achocolatado, e aí ele pediu: olha, eu consigo fazer, né, análise. Então é um método que a gente está tentando desenvolver. A gente já tem metodologia de ácido ascórbico, que inclusive está no nosso site para vários analitos, mas a gente não tem especificamente para achocolatado. Então é um método que a gente desenvolve. Antes, quando a gente não tinha um laboratório aqui em Barueri, aquele que eu mostrei as fotos na apresentação, a gente precisava submeter esses dados para a Alemanha, porque a gente tinha um laboratório lá. Então a gente tinha alguns testes que a gente faz com o cliente, submete esses resultados e eles desenvolviam e padronizavam o método. Hoje a gente já tem condição de fazer no Brasil, né? Então sim, a gente tem essa parte aqui que obviamente acabou ficando prejudicada aí por conta da pandemia, né? Então a gente tem um acesso limitado ao laboratório, mas sim, a gente tanto tem esse desenvolvimento para métodos da Merck, quando tem também desenvolvimento para os clientes, e aí, obviamente, o cliente entra em contato, dependendo, a gente tem os analistas do laboratório, e aí eles fazem uma cotação de desenvolvimento de método, por exemplo, inclusive métodos para farmacêuticos e tudo mais. Tem uma outra pergunta aqui da coordenação de extensão, que é: nas curvas de calibração, aí já pré-determinadas no equipamento, elas necessitam de algum tipo de recalibração ou validação? Essa é uma excelente pergunta. Para clientes que têm a ISO 17025, né, que tem a acreditação, o reconhecimento do Inmetro, o Inmetro não aceita que você utilize a curva do equipamento. Então, sim, nesses casos, a curva do equipamento ela não pode ser utilizada, porque o Inmetro solicita que você tenha os dados da curva, né, R quadrado, equação da reta, e a curva que já vem na memória do equipamento não tem. Né, você não consegue visualizar, né? Ela tem, obviamente, mas já está pré-programada, você não consegue visualizar essa curva. Então, para clientes que têm a reconhecimento do Inmetro, que tem a 17025, eles acabam sendo obrigados a criar uma curva nova, uma curva inteira de calibração, mesmo que ele use um kit da Merck no equipamento da Merck e a curva já esteja pronta, ele não pode usar. Já para clientes que não têm a 17025,
seja ele para um controle de qualidade de água ou de efluente. Até corrigindo, eu falei que a análise de DQO é usada só para efluente, né? Ela não é usada só para efluente, né? Pode ser utilizada também para água de rio e de outras fontes. Então, para esses outros clientes que não têm a 17025, ele pode utilizar direto a curva do equipamento, ele não precisa refazer a curva. O único indicativo que a gente sempre pede, que é uma boa prática, é que periodicamente ele faça análise de um padrão, né? Então ele usa a curva do equipamento, mas vamos supor, a gente tem uma curva de DQO que vai de 25 a 1.500 ppm. Então ele pode comprar um padrão de bifitalato, fazer um padrão de DQO no laboratório, e aí analisar um padrão de 700 ppm ou de 1.000 ppm, só para se certificar que aquela curva está ok para o caso de uma auditoria interna ou externa, né? Então, é uma boa prática que ele faça essa leitura com padrões, mas não é uma obrigação, é só 17025 que realmente obriga que ele faça aí uma curva nova, uma validação nova. Ok, obrigado, Diego. Então, agora eu vou passar a palavra para a Mariana, o seu sorteio. Bom, vamos lá. Eu acho que já passaram o link, né, para o pessoal preencher. Como é que ficou, professor? Olha, vou ver. Desculpa. Mas eu vou verificar aqui com a comissão. Acho que a gente vai precisar do link para acesso àquela página de sorteio para a gente verificar quais seriam os 10, né? Estão colocando tá aí. na tela. Ok. Sortear agora. Então, esses são os números sorteados. Ótimo. Vocês já conseguem ver quais são esses Eu queria saber também. inscritos? Aí a gente já passa para o pessoal e alinha depois a entrega dos brindes. Peraí. Sim, tá ali na tela. Eu não consigo ler, é pequeno, né? Felipe Pereira, eu acho. Isso, Felipe Pereira foi o primeiro sorteado. Acho que pelo e-mail também dá para pegar ali. Rosana Macedo. Isso. Henrique Simonato. Até acho que eu não perguntei, Mariana. O brinde vai ser enviado depois para o IFRJ? Como é que vai? Na verdade, é uma questão que eu ia justamente perguntar aí para vocês. Eu não sei como é que está o funcionamento do IFRJ, se seria interessante levar diretamente aos laboratórios, como que vocês... Aí eu dependo do funcionamento de vocês, como que vocês preferem receber. Vocês podem enviar para a nossa unidade. Aí a gente faz a distribuição a partir dela. No próprio IFRJ, né? Isso, depois a gente passa direitinho o endereço, que aí e a gente faz a distribuição. Perfeito, eu levo pessoalmente aí para vocês. Então, os nomes são Felipe Pinto Pereira, Rosana Macedo, Henrique Simonato, Ricardo Felipe Magalhães Cardoso, Ariel Ferraz Alves da Silva, Caio da Silva Monteiro, Nelson Bento da Silva Neto,
Letícia Monteiro de Oliveira. Nicolas Vasconcelos. Juliana Monteiro. Temos uma família de Monteiros aí? É possível, acho que encerra aí. Esses são os 10 sorteados. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer enorme receber aqui. A gente que agradece. Okay. Obrigado, muito obrigado aí ao IFRJ, obrigado Mariana aí, que deu início ao contato, né, que é para que a gente pudesse viabilizar aí a palestra, e principalmente obrigado a todos vocês aí responsáveis pela organização. A gente sabe como é muito novo, né, para todo mundo estar organizando esse tipo de evento, então parabéns aí pela organização de vocês. E como a Mariana bem falou, né, a gente está aqui não só para fornecer produtos, né, mas a gente gosta de dizer que a Merck é um fornecedor científico, né? Então a gente está aqui para ajudar não só com os produtos, mas com as aplicações, todas as necessidades aí do cliente. Então sempre que vocês precisarem, podem sempre contar com a gente. Ok. Então tchau para Obrigada, todos. Diego, pela disponibilidade. Obrigada, pessoal. Um bom dia, um bom feriado, um bom fim de semana. Verdade. Para vocês também. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Um bom final de semana a todos.